Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você assistir esse vídeo. Eu sou o Tony, quem não me conhece, sou teólogo, fui conferencista já internacional, já tive ministrando na Europa, tive ministrando nos Estados Unidos da América e sou escritor de livros, tenho livros publicados no Brasil, né? Um deles está aqui comigo, que é o É Isso Mesmo, Professor, está aqui comigo, publicado em 2013, esse livro aqui, tá bem? Vamos lá. E o assunto hoje, né? O assunto hoje que eu vou falar nesse vídeo é sobre a origem do Lúcio, né? Como é que começou, como iniciou a situação do pecado no mundo. Porque a parte majoritária da teologia ensina que o primeiro pecado aconteceu nos céus. Tipo assim, que o inimigo se rebelou contra Deus, se ele criou uma rebelião lá em cima e foi jogado cá para baixo, subentende-se e começou lá em cima. É a lógica. Não é isso? Beleza. Então o pecado começou lá. Segundo a parte majoritária da teologia ensina. Isso em vários países do mundo, porque eu conheço vários países. Estive ministrando em alguns deles e conversei com teólogos de diversos países distintos e o pensamento é quase que uníssono. Mas vamos lá. Eu quero aguçar você nesse vídeo ao pensamento inteligente, tá bem? Nesse meu livro aqui, tem duas frases interessantes. Eu falo o seguinte: primeiro, o saber não ocupa espaço. Segunda frase que eu falo aqui, importantíssima, é que o que ilumina não são as respostas, mas as perguntas. O que vai fazer você chegar ao conhecimento não é resposta, não. É pergunta. Porque quando você teve a ousadia de perguntar, você criou o campo da possibilidade de obter uma resposta. E aí você sim vai aprender, vai saber, ok? Se essa resposta existir, né? E geralmente para tudo tem resposta praticamente, né? Tudo. O que nós não sabemos ainda, um dia Deus vai te responder e vai te explicar e te ensinar. Vamos lá. Primeiro pecado. Se aconteceu nos céus, se ele se rebelou no céu, começou lá. Então, no pensamento inteligente, isso tornaria o céu maldito, ou o céu maculado. Por quê? Nós aprendemos muito bem que quando o homem errou, eu estou falando segundo a Escritura, ok? Eu sou teólogo, acredito em muitas coisas, eu também tenho formação secular, mas a mãe de todas as ciências é a teologia, ok? A teologia é a mãe de todas as ciências, sempre foi considerada até o século XVI, parece, o século XIV, não lembro muito bem, considerada a mãe de todas as ciências. Depois que começou a virar bagunça e começaram a banalizar a teologia. É por causa dos mercenários e mercadores da fé, esse monte de pilantra que você vê hoje aí, mercenário, mercador de fé, esses vagabundos, esses ordinários pilantra aí, por causa deles. Tinha gente como eles já há séculos atrás, sabe? E aí começa a banalizar, começaram a banalizar, né? A humanidade começa a banalizar a teologia. Mas vamos lá. O texto de Gênesis ensina que quando o homem errou na terra, o homem pecou na terra, a terra se tornou maldita. O texto fala assim: maldita é a terra por sua causa. Deus fala com o homem. Ou seja, a terra se tornou maculada pelo pecado. Se esse mesmo pecado veio do céu, era para o céu ser maculado ou maldito também. De duas uma. Ou o céu é maldito, é maculado, ou o pecado não começou nos céus. Porque haveria algo muito contraditório, que se você aprende que você tem que se santificar, você tem que se purificar, se separar, para você um dia receber uma coroa de vida eterna para a sua vida, porque o lugar lá onde você espera entrar um dia, ou a nova terra que você vai viver, não pode ter pecado nela, não há pecado nessa terra, o pecado não vai entrar nela, como é que o pecado saiu de lá? Tem uma coisa errada, não tem não? É muito contraditório isso, né? Então, como nós não temos contradições nas escrituras, se você tiver alguma dúvida qualquer, pode deixar nos comentários do vídeo que eu vou te explicar. Não há contradições, ok? O que acontece? O primeiro pecado não aconteceu nos céus. A grande questão é essa. O primeiro pecado aconteceu na terra. Esse pecado do anjo ter pecado, né? O querubim ungido Lúcio, porque chamam ele de Lúcifer. Lúcifer não existe na Bíblia. Para começar, esse nome é o nome da Vulgata Latina, ok? portador de luz, ou aquele que porta a luz, né? O nome Lúcifer não existe, tá? Nas escrituras, tá?
Então, o Lúcio não existe esse nome, e o que existe é portador da luz. A questão é a seguinte: esse camarada, antes dele ser o Lúcio, antes dele ser o diabo, ele primeiro era um querubim. Ele era um anjo da classe dos querubins. Nós não temos querubins, anjos, arcanjos, serafim, não é isso? Então, o querubim, ele tinha algo diferente. Ele era ungido. A diferença que ele tinha dos outros é que ele era ungido. Aí você me fala, pô, mas por quê? Qual é a diferença que faz? Toda a diferença. A unção faz diferença em tudo. Eu já tenho certeza que você deve ter visto na sua vida igual que conhecido alguém com unção e alguém sem unção. Alguém com unção totalmente diferente. Um com unção faz a diferença que 50, 100, 200, 300 sem unção não faz. Então é o seguinte, esse querubim era um querubim ungido. Ele era o querubim especial, ele era o querubim da guarda. Por que querubim da guarda? Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, se você for ler lá, o texto diz que ele era um querubim guardião. Guardião do quê? Ele era o anjo que cobria o Éden, que guardava o Éden. Ele era o cobridor do Éden, guardião do Éden. Você baixa mais traduções, se você puder ler aí. Não é obrigado a saber de hebraico, é só você baixar as traduções da Bíblia em português mesmo. Nós temos vários, temos TEB, temos a TEB, tem a Almeida Corrigida, a Revista Atualizada, a Revista Fiel, tem a NVI, tem King James, tem a Bíblia, tem não sei o que, tem um montão. Pega aí as suas referências que você vai ver. E o texto fala, Ezequiel 28, 13, que ele estava no Éden como guardião do Éden. Ele guardava o jardim do Éden. E ele andava sobre pedras afogueadas, né? Ele cobria as 12 pedras preciosas, cobriam ele. As 12 pedras preciosas que só tem no Brasil, ok? Só tem no Brasil essas pedras preciosas. Cobriam ele. E aí cobria ele, as pedras preciosas, essa questão toda. E andava sobre as pedras afogueadas. E ele guardava o jardim do Éden. E agora, o homem estava no jardim do Éden. E agora ele faz o homem pecar. Ele faz o homem errar. Ele fez o homem pecar. Mas por que ele fez o homem pecar? Está no Salmo 8, verso 4, 5, 6. Fala o seguinte. O Salmo 8 fala que é o homem para que te lembre dele. Embora o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória o coroaste. Ou seja, Deus, ele coroou o homem com glória. O texto fala em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Concomitantemente, céus e terra. Não está no texto assim, no princípio criou Deus o céu e após um determinado tempo a terra. Não, no princípio criou Deus os céus e terra. É tipo assim, ó, toma nas suas mãos esse copo d'água e toma também junto ao copo d'água esse pão. Coma pão e beba água. Eu estou te dando concomitantemente os dois. Este e este. Não é este após este. São os dois juntos, ok? Ele vai e cria céus e terra ao mesmo tempo. Tá bem? Aonde isso já começa também a quebrar a teoria de que existiu um mundo pré-adâmico. Porque existe uma teoria, a mais difundida também, de que houve um mundo pré-adâmico, né? Que quando o querubim, né, o Lúcio, quando ele caiu na terra, ele destruiu tudo aqui e arrebentou com tudo, e por isso que se dividiu os continentes, essa questão toda. E alguns falam, inclusive, que ele caiu na região das Bermudas e tal, Mas enfim, a ideia é que o Lúcio caiu na terra e destruiu tudo. E aí assim explica-se a questão do Big Bang, né? Que a ciência explica. Só que é o seguinte, essa ideia, ela cai por terra quando nós lemos o texto que ele criou os céus e terra ao mesmo tempo. E quando você vai ler o texto, aí é o céu e terra ao mesmo tempo. Aí o que alguns ensinam? Que quando ele, alguns não, a maioria ensina, que quando ele, entre Gênesis 1 e versículo 2, tem um espaço de tempo, que é o chamado teoria do hiato. Esse espaço de tempo diz o seguinte, que ele criou os céus e terra, era um mundo pré-adâmico, depois o querubim em pé, que ele joga para baixo o querubim arrebenta com tudo, aí Deus vem e começa a refazer a terra. Por isso que o texto fala no original que a terra era um caos.
e a terra era um caos, no original do hebraico. Só que tem um porém. A ciência explica, ela chama os outros planetas de caos também. Tá bem? Porque não tem vida, não tem nada, são massas de terra, parará, poeira cósmica, não sei o quê. E ela chama de caos. A questão é a seguinte: quando Deus criou os céus e terra, se você for atentar claramente e unicamente para o que o texto sagrado diz, as escrituras falam em Gênesis 2, quando encerra o Gênesis 2, acho que é versículo 1, se não for você procura aí, você vai encontrar, que é bom que te motiva a você ler, fala o seguinte: e assim foram encerrados as obras dos céus, da terra e todo o seu exército. Aí fala, no sétimo dia descansou. Ou seja, presta atenção nisso. O texto fala que assim foram encerradas as obras dos céus, da terra e todo o seu exército. Quem são os exércitos? Se você for estudar no Antigo e no Novo Testamento, o texto, quando se refere a exércitos dos céus, são os anjos. Lembra quando Jesus nasceu, o texto fala que os exércitos do céu desceram e cantaram hosana, aquela questão toda? Não é isso? Você vai encontrar vários textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento explicando quem são os exércitos dos céus. Esses exércitos dos céus são os anjos. E o texto fala que assim foram encerradas as obras dos céus, terra e tudo que neles há. Ou seja, tudo ao mesmo tempo. Então isso já quebra a teoria do hiato. E quebra também essa ideia pressuposta de que os anjos vieram antes dos homens. Porque ele terminou tudo em 6 dias. Inclusive a criação dos anjos. Está no texto, gente. Gênesis capítulo 2. Ele terminou com tudo nos 6 dias. Inclusive a criação dos anjos. Porque o texto está falando que ele fez os exércitos dos céus também. E os exércitos dos céus são os anjos. Só que ele fez o homem como coroa de glória. Por quê? O homem é obra-prima da criação de Deus. Ele pegou aquilo que é imaterial, ele pegou o espírito dele, e ele pegou a terra, ele tirou do barro, e pegou do céu, e juntou o céu e a terra. Ele pegou o barro, e soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Ele soprou do espírito dele no homem. E o homem se tornou uma alma vivente. O homem se tornou uma alma vivente. Ok? Vamos lá. O homem, ele é tipo como se fosse um ponto de equilíbrio do universo. Porque Deus no primeiro dia criou as coisas do céu, depois no outro dia ele criou da terra, depois do céu, depois da terra. Pode observar. E quando chega no último dia ele cria o homem como ponto de equilíbrio. O homem tem natureza divina e terrena. Então, porém, ele foi feito menor do que os anjos. Agora o Lúcio vê o homem, que ele não era o Lúcio ainda, ele era o querubim ungido, né? Ele não era o diabo, o adversário. Ele vê o homem no jardim do Éden, Deus em contato com o homem sempre. Ele vem agora e faz o homem pecar. Ele adentra na serpente. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, porque tá esquentando demais. Pera aí. Eu fechei o vídeo para ficar melhor o som, né? O que acontece? Ele faz o homem pecar. Ele faz o homem errar, né? O querubim ungido fez o homem errar. E quando ele fez o homem errar, ele deixou de ser o querubim ungido e se tornou o diabo. Ele adentrou-se na serpente. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar, porque assim, são assuntos muito complexos e num vídeo só eu não consigo te explicar. Tem que ter muitos vídeos para te explicar um tema como esse. Primeira coisa, a serpente não era como uma cobra como ela é hoje. Cientificamente falando, nós vemos que ela tinha como se que ela não andava rastejando, cientificamente. A serpente, Deus falou, passará a rastejar sobre o seu ventre. Passará, então ela não rastejava sobre o ventre. Ela era um ser diferente. Ela foi transformada no que ela é hoje, ok? Quando nós vemos o texto, ele falando com a serpente, a Bíblia utiliza, as escrituras utilizam de profecias de dupla referência, ok? Por exemplo, ele está falando para a serpente ali, a serpente animal, ser, e ao mesmo tempo ele está falando aquele que estava por trás da serpente.
Como assim? Eu vou te explicar o que é uma linguagem de dupla referência. Ele fala assim, olha, porém inimizade entre ti e a serpente, entre tua descendência e a sua descendência. Este lhe ferirá a cabeça e essa lhe ferirá o calcanhar. O que acontece? Ali é uma profecia que foi imposta sobre a serpente. A serpente, no caso, com o animal, que eu não sei como ele era antes, ele se tornou, né? No formato que a gente vê hoje, que a gente vê a serpente hoje. Mas essa profecia se cumpriu, e hoje, quando o homem quer matar uma serpente, ele vai na cabeça dela, a cobra, literal, o animal, na cabeça, e vai acertar. Não é assim que funciona? Ou você conhece alguém que mata de outra forma? É só na cabeça, não é isso? Beleza. E quando a serpente, quando alguém é surpreendido, geralmente é por baixo, né? As pessoas é surpreendido nas pernas, no calcanhar, mas sempre na região de baixo, né? Sempre ali próximo do pé, a pessoa é picada pela serpente. Claro que há outros casos, mas a parte majoritária é assim. Então isso é uma profecia que se cumpriu na literalidade. E aí agora, ela em dupla referência, é o que tem por trás disso. Lembra que o apóstolo Paulo fala em breve, Romanos capítulo 16, versículo 20. Ele fala assim, em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Isso é a profecia dupla referência. O texto servia para a serpente, o animal, e servia para o inimigo, para aquele que utilizou, que entrou, que se aliançou, para que se cumpra Romanos 16, 20, naquele grande dia por ocasião da vinda, né, do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Então o querubim, ele adentra na serpente. Parece que foi algo feito como uma aliança, não sei, porque eu não sei o que aconteceu muito bem, mas você observa que quando Deus vem falar com o homem, né, ele expulsa o homem do Jardim do Éden, ele também expulsa o querubim dali. O querubim sai também. Por que o querubim sai? Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, o texto fala que Deus colocou querubins para guardar o Jardim do Éden e uma espada inflamada que guardava o caminho da árvore da vida. Essa espada se movimentava em todas as direções. Ou seja, peraí, tem alguma coisa aí, ué. Se querubins estão guardando, mas não tinha um querubim que guardava antes? Tinha. O querubim ungido era quem guardava o Jardim do Éden. Não é isso? Está lá em Ezequiel 28, 13. Só que como ele foi destituído por causa do pecado, ter feito o homem pecar, agora Deus colocou querubins para guardar o Jardim do Éden no lugar dele. Colocou querubins para guardar o Jardim do Éden. Após colocar esses querubins, ele colocou também uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. E ele expulsou os personagens envolvidos no ato do primeiro pecado. Ok? Algumas pessoas têm me perguntado para falar sobre gigantes, depois eu vou falar sobre gigantes. Nós temos que entender um pouquinho também sobre o que é essa semente da serpente. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que é a semente da serpente, ok? Porque a serpente em si ali não era uma cobra como você vê hoje. E o que acontece? A mulher foi enganada e não o homem. Observe que a serpente deu fruto para a mulher, não deu fruto para o homem. Quem deu o fruto para o homem foi a mulher. Que fruto é esse? Quero aguçar mais uma vez seu pensamento inteligente. Que fruto é esse? Porque quem deu o fruto para a mulher foi a serpente. Não foi assim? E a mulher que deu fruto para o homem. Tem alguma coisa. Será que fruto é esse, hein? Estranho. Ela conheceu do fruto e deu para o seu marido do fruto. O que está acontecendo? O que aconteceu? O que houve, né? O que aconteceu nesse exato momento do fruto lá? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Senão eu saio de uma linha de raciocínio para entrar para outra. Isso é assunto para outro vídeo. Quiser, você pergunta, deixa no comentário que eu vou te explicando. A questão é a seguinte, eu foco, nem que for um vídeo de 5 minutos, 3, só explico. A questão é a seguinte, quando o homem peca, Deus expulsa o homem do Jardim do Éden. Ali é o ser, a galera que pecou, né? O querubim ungido teve invés do homem. Não tem nenhum texto bíblico que diz que ele quis ser igual a Deus. Pega para mim e mostra para mim um texto que fala que ele quis ser. Tomar o trono de Deus, tomar o lugar de Deus. Ele quer tomar o lugar, ele quis ser igual a Deus, queria tomar o lugar de Deus. Eu quero que você mostre algum texto bíblico para mim que fala que ele queria tomar o lugar de Deus. Ele quis ser semelhante a Deus.
Ele não quis tomar o lugar de Deus. Mas isso também só veio depois. O que acontece? O querubim, o homem é expulso do jardim do Éden, a mulher recebe sua sentença, o homem também recebe sua sentença, né? Quais foram elas? Vai lá em Gênesis 3,15 e vai ler que você vai aprender quais foram as sentenças. Aí Deus vem e expulsa-os do jardim do Éden, expulsa o querubim também. Quando o querubim ungido foi expulso do jardim do Éden, o que ele faz? Qual é a atitude que ele tem? Ele fala assim, olha, subirei às alturas. Está lá em Isaías 14:12. Depois você procura lá e você vai ler. Ele fala assim, o negócio é assim? Me botou para fora? Ele se rebelou. Ele não se arrependeu. Ele se levantou contra o Criador. O homem não se levantou contra o Criador. Por que o homem teve uma oportunidade e o querubim não? Estavam todos envolvidos no ato do primeiro pecado. Porque o querubim, ele se levantou contra o Criador. Entende? Ele causou a rebelião. Ele se rebelou contra uma autoridade. E um dia eu vou fazer um vídeo aí sobre o princípio de quebra de autoridade espiritual. Isso é poderoso, você vai aprender muita coisa poderosa. Então, ele se levantou contra a autoridade do próprio Deus. O homem não. O homem aceitou, baixou a cabeça dele, baixou a bola, a mulher também. O querubim não, ele fala assim, subirei às alturas. Elevarei meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Aí sim que ele vai subir para fazer uma rebelião. Aí ele fala o seguinte, serei semelhante ao Altíssimo. Subirei acima das mais altas nuvens. Depois você vai ler lá. São acima das mais altas nuvens. Acima das nuvens, que é o céu atmosférico, que é o céu dos Gênesis, do firmamento, nós temos o céu número 2. E depois do céu número 2, tem o céu número 3. Claro, tem gente que vai falar que acredita em 7 céus. Você pode acreditar no que você quiser acreditar. Você tem todo o direito. Mas eu, como um teólogo, e sou apologeta, eu acredito em tudo que a Escritura diz. E a Escritura me aponta para 3 céus. Eu ainda não vi 7 céus na Escritura. Como ela me aponta até o 3, eu fico no 3, ok? Eu fico no céu número 3. Até 3 só. Não fico com 7 céus, eu fico com 3 porque é o que a Escritura me mostra. Mas como que te mostra? Lá no firmamento, no Gênesis, é o primeiro céu. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13, 10:13 ou 10:12, procura lá você. Onde o texto fala que o querubim, aliás, que o anjo veio trazer a bênção do Daniel e o príncipe da Pérsia parou esse anjo no meio do caminho. Por isso Daniel estava orando 21 dias, até ser entregue a bênção para ele. Demorou, porque teve uma batalha no mundo espiritual. Esse é o segundo céu. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, sobre esse mundo espiritual. Aonde as potestades do ar operam é no segundo céu, onde Paulo fala lá. O primeiro é o firmamento do Gênesis, esse que você vê. Agora, qual que é o terceiro céu? Por que eu fico no 3? Porque eu vejo o apóstolo Paulo explicar o seguinte, ele falou, olha, eu conheci o homem se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, que foi até o terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito revelar. Terceiro céu. Jesus disse para Adão na cruz, ele estava lá na cruz, lembra? Aí ele fala assim, olha, o ladrão, eu te digo, estará comigo no paraíso. Não é te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso não, tá? Esse já é um tema para outro vídeo. Não é hoje vai estar no paraíso não, não é hoje não. Isso cria pressuposto para a doutrina de mundo intermediário. Isso é antibíblico. Você não tem nenhum texto que corrobora com a ideia de doutrina de um mundo intermediário não, beleza? Não tem isso não. Então, ele fala assim, tu vai estar comigo no paraíso. Hoje eu te prometo que você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, esse paraíso é o terceiro céu, que a Bíblia ensina. Ela me aponta para 3 céus, não para 7, para 5, 4, como o pessoal fala de 7. Não, eu não acredito nisso. Então, o querubim fala assim, eu subirei acima das mais altas nuvens. Acima das nuvens no céu, não tem o terceiro céu, acima é o segundo. O segundo céu é onde eu disse agora, expliquei os textos para você, que o querubim, que os anjos estão. As potestades do ar operam. Ele chegando no segundo céu, ele segurava a galera que vinha falar com Deus no terceiro céu, e aí ele causou uma rebelião e arrebatou a terça parte dos anjos do céu. Foi assim que aconteceu. Ele chegou lá no segundo céu. Nós temos o céu Aurônios, o Mesorâneos e o Eporâneos. Ele chegou no Mesorâneos. No céu Mesorâneos foi que ele criou uma rebelião, que é onde os anjos ficavam, para ter acesso ali a Deus ao terceiro céu. E aí ele causa essa rebelião e ele consegue pegar uma terça parte
dos anjos do céu e essa galera passa pro lado dele, ok? Às vezes é muito assunto na minha cabeça. Se for pra esquecer alguma coisa, você pergunta aqui no vídeo que eu entro. Se você não entender alguma coisa, eu faço algum videozinho explicando ou até respondo o comentário. Mas a questão é a seguinte: aí ele causa uma rebelião no segundo céu. E aí, quando ele ele pega essa galera, a terceira parte, essa terça parte, ele leva para ele se tornou inimigo de Deus. Quando ele fala assim, ó, subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo. A palavra, o serei semelhante ao Altíssimo, que ele diz que ele quer ser como Deus. Se você for observar o nome Miguel no Talmud é quem é como Deus, ou quem é semelhante a Deus. O nome Miguel é uma pergunta, ok? É uma pergunta o nome Miguel. Ou seja, quem é semelhante a mim? Deus quis dizer para ele, quem é semelhante a mim? Ele responde quando ele diz, serei semelhante ao Altíssimo. Vou aguçar o teu pensamento inteligente mais uma vez. Existe por que ter inimigo? Existe por que ter guerra, ter arma de guerra, se não tem inimigo? Existe por que você portar uma arma dentro da sua casa? Por exemplo, tem você, suas filhas, teus filhos. Tem que você portar uma arma na sua casa? Você vai se defender de quem lá dentro? Não tem lógica. E a arma, você se arma mediante o ambiente que você está, ou que pode acontecer. Ou seja, por que haver um anjo de guerra se não tinha inimigo? Até então, não existia inimigos. Não havia por que ter um anjo de guerra para guerrear se não havia inimigo contra quem guerrear. Ok? O inimigo, que é o Lúcio, lá, o querubim que virou o diabo, ele passou a existir pós-Éden. Quando ele passa a existir pós-Éden, ele fala, serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante, aí sim que supostamente, que Deus cria Miguel. Por quê? A Bíblia não nos dá relato de outro inimigo. O único relato que dá pra gente é do inimigo, do Lúcio lá. Como o Lúcio, que era o inimigo, não havia por que ter um anjo de guerra antes dele. Agora, quando ele fala, subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo, aí sim, Deus vem, cria o Miguel, e aí Miguel vai guerrear contra ele. E, portanto, assim, ele é derribado para baixo. Ele é jogado para baixo. Miguel vence ele. Lá em Apocalipse 12:9 fala, e houve peleja no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o interessante é que o texto fala assim, que ele é o dragão, que ele é o dragão, chamado Diabo, a antiga serpente. Interessante. O texto no Apocalipse chama ele é o dragão, chamado Diabo, mas a antiga serpente. O que quer dizer isso? Ele é o dragão do Apocalipse. Porém, ele passou a ser chamado de Diabo, mas o nome dele é a antiga serpente. Tá entendendo agora? Como é que tudo começou no Éden? Tá lá no Apocalipse. Depois lê Apocalipse 12:9, lê lá para você ver. Você vai entender. Eu vou te explicar, vou te dar um exemplo claro. Antigamente, vamos botar pelo ensino no Brasil. Era assim, ó, ensino fundamental, ensino médio e hoje é ensino fundamental, superior, médio e superior. Antigamente se falava primeiro, segundo, terceiro grau. Não era assim que falava? Antes era chamado assim, primeiro, segundo, terceiro grau. Antes era chamado assim. Não é assim? Mudou de nome e passou a se chamar de ensino fundamental, médio e superior. Mas antes era primeiro, segundo, terceiro grau. Quando o texto fala assim, ele é o dragão, passou a ser chamado de diabo, mas é a antiga serpente. Ou seja, o ensino médio hoje é o nosso antigo segundo grau. O ensino superior hoje é o nosso antigo terceiro grau. É o nosso antigo terceiro grau. O nosso ensino superior que nós temos hoje. Então, isso é uma expressão de linguagem para você entender, tá? Com mais facilidade. O texto de Apocalipse 12:9 fala que ele passou a ser chamado diabo, que ele é o dragão, mas ele é a antiga serpente do Éden. Então isso te mostra, isso remete a você entender que tudo começou lá no Éden. Tudo começou no jardim do Éden e não com uma peleja, uma guerra lá no céu. Uma confusão no céu, como se o pecado fosse oriundo do céu. Tá bem? Esse é o vídeo para você de hoje. Forte abraço para você. Qualquer dúvida é só perguntar. Escreve no canal aí, dá o seu like
E vamos embora aprender um pouco mais sobre apologética e aprender sobre o que realmente as escrituras dizem. Forte abraço para você.